povo canta unido, cada coração fervendo. A presença enche a casa, é o Espírito movendo. E desde o início da obra, Deus mostrou o seu amor, usando os seus servos com coragem e fervor. Quando o céu se abre, dá pra ver o mover. É presença tão intensa que faz a alma estremecer. Desce fogo, meu Senhor, vem tocar o adorador na comunidade cristã, filhos da graça, em Santo Antônio de Jesus. Tem renovo e tem louvor, é poder que vem do alto, salvando vidas, fazendo um milagre acontecer. A obra de Deus continua, né? Não é um som que vai impedir uma chuva, né? Algo que aconteceu aqui, mas a palavra de Deus diz em 1 Crônicas 10, 16:34: rendo graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Que esta noite vocês venham receber a palavra do Senhor no seu coração. Venha cair em terra fértil. Que a palavra do Senhor venha entrar com uma flecha no seu coração e fazer mudança. Conhecimento da palavra é o que importa para nós, para podermos caminhar, saber caminhar. Que o Senhor te abençoe cada dia mais, grandemente. Esta noite, a partir dessa noite, você vai sair daqui abençoado, mais do que você já é. Amém? Em nome de Jesus. Dê uma palavra do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, boa noite. Como o pastor falou, né? Independentemente de som, de qualidade de som, estamos aqui nessa noite não somente para agradecer o nome do Senhor, para adorá-lo, para glorificar, porque Ele é maravilhoso, amém? Neste momento você tem a oportunidade de fechar os seus olhos. Feche os seus olhos neste momento. Onde a verdade
em tua fala, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és santo, 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 santo. Vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho minha esperança é minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho, o meu caminho.
Nesse momento você tem a oportunidade de estar se entregando em nome de Jesus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei. Se eu preciso
está aqui é para a glória de Deus. Amém? Ó Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor, esta noite, com a oportunidade de te adorar, de engrandecer o teu nome, Pai. Estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, congregando como igreja, para ouvir tua palavra. Que o Senhor possa abençoar e continuar abençoando os teus dizimistas, os teus ofertantes, Senhor. Abençoe grandemente a vida deles, Pai. Não deixe faltar nada na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Esta noite, Ele já é sobre a sua vida, Ele já habita dentro de você, mas Ele quer trazer uma revelação fresca, aquilo que Ele quer passar para os filhos dele. Ele quer trazer sobre sua mente esta noite. Amém? Irmãos, agora o Senhor. Amém, irmãos. Quem trouxe sua Bíblia, vamos abrir Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 61. Vamos ler que diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para quem? Para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Senhor, louvamos a Ti pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amados, vamos para Lucas capítulo 5. Jesus, ele após ser batizado por João, seu primo, no mar da Galileia, Jesus ele é guiado ao deserto, como está descrito em Mateus capítulo 4, 40 dias, 40 noites em jejum. E ao finalizar esse período, Jesus ele é tentado pelo adversário Satanás, e após passar por esta provação, pela tentação, Jesus ele sai daquele deserto anunciando o reino de Deus que veio a esta terra, está sendo anunciado até os dias de hoje. Jesus ele começa a anunciar o reino de Deus, ele veio trazendo e ele traz uma visão diferente, visão esta que era tão diferente daquilo que aquelas pessoas estavam acostumadas a ouvir. Jesus então, amados, no capítulo 5 de Lucas, ele vai estar passeando aos valos ali no mar da Galileia. E então Jesus ele vai ver 2 barcos. Quantos barcos? Quantos barcos? 2 barcos. Então quando Jesus ele vê 2 barcos, no capítulo número 5, no versículo 2 de Lucas, Jesus ele vai ver 2 barcos que ali estavam, e ali também estavam 2 pescadores, um de por nome Simão, e estava também o seu irmão André. E diz a Bíblia que quando Jesus ele se aproxima desses barcos, o versículo 3 diz: entrando num dos barcos, que era de quem? De Simão. O que muito me chama a atenção é que Jesus ele vê 2 barcos e ele entra no barco de... A igreja está com vergonha de falar. Ele entra no barco de Simão. E Jesus, quando ele entra no barco de Simão, amados, Jesus ele vai pedir para Simão que eles pegassem o seu barco e se afastassem das margens da terra, para que ele pudesse ter uma visão da multidão. E Jesus ele vai ensinar a multidão que estava ali próximo a ele. E finalizando o ensinamento, Jesus ele vai pedir: Simão, vamos para o alto mar, porque nós iremos fazer uma pesca. E aqui eu quero que você entenda que mesmo havendo 2 barcos, Jesus ele não erra o endereço de Simão. Repita comigo: Jesus ele não erra o endereço de Simão. Por quê? Porque quando
Jesus ele tem um propósito na vida de alguém, ele sabe o endereço. Porque Jesus, quando ele quer salvar alguém, ele sabe aonde encontrar este alguém. Mesmo ali havendo dois barcos, Jesus ele se dirige, diz o texto, ele entra no barco que era de Simão. E Jesus, ao entrar no barco de Simão, Jesus já sabia o que ali ele iria fazer. Jesus ele pede para que Simão se distancie, vá para alto mar. Só que Simão ele vai dizer: Senhor, nós passamos a noite toda pescando. Ele estava dizendo em outras palavras: Senhor, eu tenho experiência e na noite que nós passamos não foi uma noite de sucesso. Ele estava cansado. Ele estava falando para Jesus: Jesus, a noite que nós pescamos não foi uma noite tão boa, nós não tivemos sucesso na pesca. Só que Jesus ele está falando para Simão: Simão, vá para o mesmo lugar que você não teve sucesso, que lá eu vou fazer o acontecimento. E quando Simão ele ouve essas palavras, o interessante é que Simão ele vai dizer: Jesus, já que é o Senhor que está falando para eu lançar as redes, assim eu vou fazer. Sobre a tua palavra eu vou fazer assim como o Senhor está falando. O que é muito interessante, amados, é que se nós voltássemos a mais de 2000 anos, nós iríamos ver as margens do rio da Galileia, do mar da Galileia, um homem por nome Pedro. E nós iríamos ver um homem que estava ali depois de uma noite toda tentando ter sucesso. Iríamos ver um homem cansado, um homem que estava ali com suas mãos calejadas, um homem que estava, quem sabe, suado, todo com cheiro ali de peixe, depois de ter passado uma noite que não foi tão boa, tão tranquila, depois de ter passado uma noite fria. E no dia seguinte se aproxima dele Jesus. E ao se aproximar dele, Jesus diz: Simão, vamos novamente aonde você não conseguiu pescar nada. E quando Simão ele ouve as palavras deste homem carpinteiro, Simão ele obedece às palavras de Jesus. Porque se de fato nós queremos ter sucesso em nossas vidas, é necessário nós termos a humildade como teve Simão. Por quê? Porque Simão ele era pescador. Simão ele tinha uma sociedade com seu irmão André e seu pai Jonas. Simão ele vivia da pescaria, ele vivia um negócio ali, vendendo seus peixes e consumindo também para a sua família, pois ele era casado. Só que quando ele ouve as palavras de Jesus, ele diz: Jesus, eu não vou lançar a rede. Ele não diz: Jesus, eu não vou tentar novamente. Ele diz: Jesus, já que é o Senhor que está falando comigo, eu vou lançar a rede novamente. E diz o texto que quando Simão ele lança a rede novamente, a rede fica tão pesada que ele chama os seus colegas e suspende aquela rede. Ele não fica só para si, ele divide com os outros barcos também. Porque o que Jesus ele quer nos dar, ele não quer que nós venhamos ficar somente para nós, ele quer que nós venhamos repartir com quem precisa. Jesus, quando ele tem para nos abençoar, ele quer que nós venhamos compartilhar com aqueles que necessitam. Jesus, quando ele fala essas palavras com Simão, Jesus ele vai chamar Simão. Simão ele fica impactado com aquilo que ele vê. Jesus explica para Simão que: Simão, eu vou falar uma linguagem que você entende. A partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu te conheço, Simão. E por eu te conhecer, eu vou lhe fazer um convite. Jesus sabia quem era Simão, sim ou não? Jesus conhecia Simão. E se nós fôssemos conviver com este homem Simão, nós vamos ver que na sua trajetória ele não foi um homem que era
amigável, um homem que era bom de se andar, um homem que era bom de se conviver no dia a dia. Por quê? Porque Pedro, Simão, ele tinha o seu temperamento baixo. Era baixo. Simão, ele era tranquilo de se resolver as coisas na palavra, na conversa. Era fácil? Não era. Simão, ele era totalmente contrário daquilo que, se hoje nós viéssemos pegar uma pessoa para andar, nós não iríamos querer esta pessoa por perto. Porque o estilo de Simão era resolver tudo na porrada, era resolver tudo na espada, na gritaria, na confusão. Só que é este homem que Jesus está fazendo um convite para o seu reino. E é isso que nós temos que entender, que por mais que muitas das vezes nós falamos de Pedro, nós falamos de Simão, às vezes nós não percebemos que no fundo, lá no fundo, nós somos apenas um Pedro. Vamos observar, amados, que quando Jesus ele está chamando Pedro, ele não está chamando um homem que tinha recursos financeiros bons. Jesus não está chamando um homem que tinha poder aquisitivo na sociedade. Jesus não está chamando um homem que andava ali de forma amigável com as pessoas. Jesus não está chamando um homem que era bom na sua dicção, na sua conversa, nas suas palavras, que tinha uma boa formação, não. Jesus está chamando um homem que tinha um temperamento lá em cima, que queria resolver tudo na gritaria, mas Jesus chamou. É por isso que nós iremos ver nos dias de hoje pessoas com temperamento lá em cima, pessoas que querem resolver tudo na base da porrada. Talvez você conheça, e talvez essa pessoa seja mim, seja você. Porque por mais que nós falamos de Pedro, lá no fundo, há um Pedro dentro de nós. Eu vou frisar nessa palavra que há um Pedro dentro de nós, porque no percurso, no decorrer desta mensagem, você vai observar que existe coisas em nossas vidas que Jesus ainda ele quer tratar. Jesus ainda ele quer mudar nossas vidas. Só que Jesus ele está chamando este homem. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos observar que Jesus ele não chama apenas pessoas perfeitas. Ele mesmo diz: eu não vim para aquelas pessoas que estão em alta na sociedade. Eu não vim para aquelas pessoas que já estão em um ambiente de congregação. Não, eu vim chamar as pessoas doentes, as pessoas que estão precisando de mim. São essas pessoas que Jesus faz o convite. E o que muito me chama a atenção é que quando eu olho para a história de Pedro, eu não vejo um Pedro que simplesmente ele afundou naquele mar. Quando eu olho para a história de Pedro, eu lembro da pessoa de Moisés. Moisés ele era um homem que andava ali no seu palácio. Só que uma certa feita, Moisés ele vai ver um egípcio maltratando os seus irmãos. Moisés ele pega, mata aquele egípcio, esconde na terra. Moisés ele pensa assim: ninguém vai descobrir. Só que Moisés ele vai fugir para o deserto de Mídian. Passa-se 40 anos. Moisés já com 80 anos de idade. Ele está ali no monte, ele vê o calor, e quando ele tenta olhar para trás, a voz brada daquela sarça e diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. E Moisés ele entra em um conflito consigo mesmo. Ele começa a interrogar a Deus, dizendo: Deus, quem é o Senhor? Ou como é que as pessoas vão acreditar em mim? E ele pergunta: Senhor, como é que eu vou falar para as pessoas? Porque a minha língua ela é pesada. E Deus diz: Moisés, comigo não me desculpe. Em outras palavras, eu vou usar o teu irmão Arão, e você vai ouvir, vai passar para Arão, e Arão vai passar para o povo.
Então Moisés, ele era um homem que era difícil também de ser usado por Deus, mesmo com a sua deficiência, pois ele era gago. Só que Deus, ele usa Moisés para libertar um povo. Quando eu falo que Deus usa pessoas deficientes, Deus quer usar aquilo que nós temos. E muitas das vezes nós colocamos desculpas para ser usado por Deus, e Deus está dizendo: eu quero lhe usar naquilo que você tem. Deus, ele não está dizendo para Moisés: Moisés, você vai ser descartável na minha mão. Não. Deus está dizendo: Moisés, eu vou lhe usar naquilo que você possui. E Moisés, ele foi usado por Deus. Quando eu falo de Moisés, que não lembra daquele jovem de 17 anos de por nome José, em Gênesis 37, versículo 1, nós vemos que Israel amava mais o seu filho José do que os outros irmãos. Só que José era um menino limparudo, porque ele via seus irmãos aprontando, chegava para o seu pai e dizia: pai, os seus filhos estão aprontando. E aí ficava feio os irmãos de José. Só que certa feita, José ele é levado para o Egito, vendido para o Egito. Só que quando ele é preso, ele é liberto após interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. Ele interpreta o sonho de Faraó, e depois disso ele se torna o maior governador da sua época. E é isso que Deus tem para fazer na vida do ser humano. Deus, ele tem poder para transformar aquilo que é falho na sociedade e que venha a ser uma bênção na sua mão. E por que não olharmos, irmãos, para a vida de Pedro? Este homem está andando com Jesus. Só que na primeira oportunidade que este homem tem, reunido com as pessoas, no capítulo 9 de Lucas, nós vamos ver este homem brigando para saber quem era o maior no reino de Deus. E Jesus, ele vai pegar uma criança, vai colocar no meio. Jesus está dizendo: no reino de Deus não tem a hierarquia. Aquele que for o menor vai ser o maior. E Jesus diz: aquele que ser o maior será o menor. E quando Jesus ele conversa com a multidão e diz: vamos atravessar para o outro lado, nós já conhecemos. Jesus chama os discípulos, coloca no barco, ele se retira para orar, e quando é de madrugada, diz a Bíblia que o vento começa a soprar aquele barco a ponto de querer se partir. O barco está quase naufragando e os discípulos estão desesperados, gritando: nós iremos morrer. E de repente Jesus vem andando sobre as águas ao encontro, sentindo aquele barco. Aqueles homens ficam desesperados, começam a gritar, dizendo: é um fantasma, nós iremos morrer agora. E Jesus dá uma palavra e diz: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, o Pedro, ele se levanta de forma exclamativa e diz: Senhor, se é o Senhor, permita que sobre a tua palavra eu vou até o teu encontro. E o que Jesus diz? Vem, Pedro. Pedro, ele coloca os seus pés para fora do barco. E quando ele percebe que ele está de forma firme sobre as águas, ele começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Só que esse texto nós conhecemos, e quando nós lemos, nós vemos que Pedro ele começa a ouvir o quê? Ele começa a ouvir o vento. Pedro ele começa a sentir a água bater forte, a tempestade estava forte. Só que quando Pedro ele percebe que o vento está mais forte do que a voz daquele que o chamou, o que acontece? Pedro ele começa a afundar, ele afunda. Pedro ele sabia que o vento estava forte, que eles iriam morrer. Só que sobre a palavra de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus. E às vezes nós olhamos para esse texto e dizemos: Pedro ele teve pouca fé? Teve sim. Só que quando ele percebe que ele estava
está morrendo, ele dá um grito de socorro e diz: Senhor, me salva, porque eu vou morrer. E diz o texto que ele, estendendo as mãos, ou a mão, pegou Pedro e colocou no barco novamente. Irmãos, às vezes nós agimos como Pedro. De que forma? Quando nós deixamos de ouvir mais a voz de Deus e passamos a ouvir o barulho do vento. Já percebeu que às vezes nós desanimamos quando nós ouvimos as vozes de pessoas? Já percebeu que às vezes nós fraquejamos quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus e passamos a perceber que aquilo que as pessoas estão falando é mais forte do que aquilo que Deus disse? Só que Pedro me afunda porque ele não deu muita credibilidade à palavra de Jesus. A princípio ele começou bem, só que no meio do caminho, ou próximo a Jesus, ele começou a ouvir o vento. Quando eu falo que Pedro ele começou bem e terminou afundando, por que não lembrar de Saul? Saul, quando ele começou o seu reinado, ele começou muito bem. Só que depois ele passou a ouvir mais a voz de Deus do que mais a voz do povo do que a voz de Deus. E isso acabou que ele perdeu seu reinado. E por que não falarmos também de Elias? Elias começou bem. Quando Deus diz: Elias, o presbítero de Gileade, se apresenta perante Acabe, e lá você vai dizer as minhas palavras. Elias, quando ouve a voz de Jezabel dizendo: eu vou matar este profeta, Elias ele enfraquece. Ele foge para o Monte Horebe. Ele começa bem, mas ele não termina tão bem. Ele termina dentro de uma caverna. E a necessidade de Deus ir na caverna chamar Elias para fora. Só que muitas das vezes nós olhamos para Pedro e nós dizemos: Pedro afundou, teve pouca fé, mas ele teve a humildade de clamar por socorro. E Jesus, quando ele ouve um pedido de socorro, Jesus estende a sua mão para salvar. Amados, a Bíblia diz que Jesus ele vai chamar Pedro e vai dizer: prepare um lugar para nós prepararmos a ceia. E quando Pedro ali ele encontra um lugar, diz o texto, que estava tudo preparado, e Jesus ele vai falar que um haveria de o trair. E os discípulos todos começam a se interrogar, a dizer: será que sou eu? Eles não sabiam. Só que Jesus diz: aquele que põe a mão no prato comigo, este irá me trair. Então Pedro ele olha para Jesus e diz: mestre, ainda que este aqui te traia, ainda que Salomé, ainda que Tomé, ainda que Mateus, Tiago, Bartolomeu te traia, eu não vou te trair. Só que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro insiste na sua resposta: eu não vou te trair, mestre. Então, amados, quando nós vemos este episódio, esta passagem, diz o texto que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras. Ali acontece toda aquela cena. Jesus se aparta para orar. Logo vem Judas com os homens, beija Jesus. Pedro pega a espada, corta a orelha daquele homem. Jesus pega a orelha, cola no lugar. Aquele homem passa a crer em Jesus. E Jesus é preso. E quando o texto diz que Jesus é preso, a Bíblia diz que Pedro começa a acompanhar Jesus de longe. O Pedro que um dia prometeu a Jesus que não iria o negar, ele está observando Jesus de longe.
E quando ele se aproxima de uma fogueira, uma mulher olha para Pedro e diz: este homem estava com este homem também. E Pedro lhe diz: eu não estava. Ele se afasta e depois de alguns minutos, algumas horas, um outro homem diz que este homem também estava com o Messias. E Pedro lhe nega pela segunda vez, e na terceira vez que Pedro diz: eu não estava com este homem. Enquanto ele falava: eu não estava com este homem, Pedro lhe ouve o barulho. A buzina tocou e Pedro ele lembrou. E quando a buzina tocou que Pedro lembrou, Jesus estava olhando para ele. E o olhar de Jesus não foi um olhar de julgamento. O olhar de Jesus neste momento não foi um olhar de dizer: você está condenado, Pedro. O olhar de Jesus foi fazendo com que Pedro viesse recordar daquilo que ele havia dito. E naquele momento Pedro lhe lembrou que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele iria negar. E diz o texto que nós acabamos de ler que Pedro ele vai correr e vai começar a chorar amargamente. Pedro ele chora amargamente porque a consciência dele pesou. E feliz é o homem que quando reconhece que ele está errado. Feliz é a mulher que percebe onde falhou. E esse olhar de Jesus não é um olhar para me envergonhar, não, pelo contrário. É um olhar de misericórdia, falando: eu disse que sem mim você não iria a lugar nenhum. Eu disse a você, Pedro, que sem mim você não pode chegar a lugar nenhum. Pedro ele chora, ele se arrepende. Após Jesus ressuscitar, em Lucas capítulo 22, Jesus ele fala para aquele ir procurar os discípulos, como ir procurar os discípulos, e dizer a Pedro que ele queria o ver. E quando Jesus está na casa, Jesus parte do pão, divide o suco da videira. Pedro está ali também. E Jesus olhando para Pedro, Jesus diz: Simão, Barjonas, você me ama? E ele diz: eu te amo, mestre. E Jesus pergunta mais uma vez: Simão, no grego significa ágape. Simão, você é ágape? E ele responde Jesus dizendo: mestre, eu já disse que Filemon. Ele não estava respondendo a pergunta de Jesus. Então Jesus ele vai descer ao nível de Pedro. Ele vai dizer: Pedro, você me ama apenas de uma forma amigável? Quando Jesus faz a pergunta primeira, ele está dizendo: Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar por mim? Ele diz: Senhor, eu te amo de forma amigável. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho essa coragem. E Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você tem este amor sacrificial por mim? E Pedro responde de novo: Senhor, eu tenho uma amizade, uma afeição pelo Senhor. E então Jesus ele desce ao nível de Pedro e diz: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus ele não faz com que Pedro viesse recordar do que ele havia feito, não. Jesus não veio para falar com Pedro: Pedro, você lembra que você me negou 3 vezes? Não. Nós não vemos isso na Bíblia. Jesus julgando Pedro após Pedro negar. O que nós vemos é Jesus tratando com Pedro, dizendo: Pedro, você me ama ao nível de se sacrificar, morrer por mim. E Pedro diz: mestre, eu te amo no nível de amizade, eu não tenho a coragem de morrer pelo Senhor. E Jesus diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Só que lá na frente, nós sabemos o que aconteceu com Pedro.
O Pedro que é encontrado por Jesus no mar da Galileia. Em Atos capítulo 3 nós vemos Pedro, ele ajudando um homem que estava precisando. O Pedro que nós conhecemos, que Jesus teve um encontro com ele, nós vemos Pedro na primeira mensagem, Atos capítulo 2, ganhando mais de 3.000 almas. Só que quando nós olhamos para a história de Pedro, nós vemos um Pedro que conheceu Jesus, que teve um encontro com Jesus, mas não permaneceu quando ele foi encontrado. Jesus fez uma mudança na vida de Pedro. Jesus fez uma transformação na vida de Pedro. Sabe, amados, muitas das vezes em nossas vidas nós agimos como o Pedro. Nós falamos assim: eu estou pronto para fazer o acontecer. Só que na prática nós falhamos. Senhor, eu vou marcar o dia para começar a ler a Bíblia e eu vou ir até o final. Só que quando chega antes da metade nós desistimos. Senhor, eu tenho um temperamento alto, mas Deus diz: eu estou pronto, Pedro, para tratar com você. E deixa eu te dar uma notícia, irmãos. O mesmo Jesus que começou a obra na vida de Pedro, ele não terminou na metade. Ele terminou no final a obra que ele tinha para fazer na vida de Pedro. E em nossas vidas não é diferente. Se nós estamos precisando de Jesus, Ele está apto para nos ajudar, quem sabe, na área que nós estamos precisando. Ele tem poder para transformar as nossas vidas. Ele tem poder para transformar o ambiente onde nós convivemos, onde nós andamos. Ele tem poder para transformar a nossa casa, a nossa família. Ele tem o poder. Só que aí nós temos que ter a humildade. Jesus entrou no barco de Pedro. E Pedro deu a oportunidade de Jesus entrar no seu barco. Só que maior que isso, Jesus ele deu a oportunidade a Pedro de entrar na eternidade. E assim como Pedro ele foi encontrado, se nós estamos aqui é porque um dia Deus ele também nos encontrou. Se nós estamos aqui é porque um dia nós fomos encontrados por Deus também. Nós éramos ovelhas que andávamos desgarradas como ovelhas sem pastor. Só que em um certo momento, um dado momento, Deus, Jesus, ele nos encontrou. E assim que nós tivemos a oportunidade de termos Jesus conosco, Ele nos deu a oportunidade de irmos para o céu. E a mesma transformação que Jesus ele fez na vida de Pedro, Ele quer também fazer em nossas vidas. Agora nós temos que ter a humildade de quando Jesus olhar para nós, não com um olhar de condenação, nós chorarmos aos pés do Senhor, como fez Pedro, e reconhecermos: Senhor, eu sou falho, eu nada posso sem o Senhor. Senhor, eu não vou a lugar nenhum. Me ajuda, ó Deus. Me ajuda a me erguer novamente. Eu falei neste momento, mas me ajuda. E se nós tentarmos sozinhos, infelizmente, nós não iremos a lugar nenhum. Mas se nós tivermos a humildade de querer Jesus conosco, Ele estará caminhando conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Eu te convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, se nós formos sinceros e olhar para dentro de nós, lá no fundo, nós vamos perceber: há um Pedro dentro de mim. E é este Pedro que está dentro de nós é que Jesus ele quer mudar, quer transformar.
e quer nos fazer uma potência em suas mãos. Curve a sua cabeça. Senhor, nos dá forças, ó Deus, para que nós não venhamos parar no meio da caminhada. Se em algum momento nós nos acomodamos, ó Deus, nos desperta novamente, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Renova o nosso propósito, a nossa disposição para seguir até o fim. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós não queremos apenas começar bem, nós queremos terminar no centro da Tua vontade. Assim como o Senhor transformou na vida de Pedro, se dentro de nós há algo que precisa ser mudado, moldado pelo Senhor, que o Senhor possa transformar nossas vidas, a nossa casa, o nosso jeito de agir. Ó Deus, que nós não viemos disputar como fez aqueles homens para saber quem era maior no reino de Deus, mas que nós viemos seguir o Teu ensinamento, que maior não é aquele que está sentado à mesa, mas aquele que serve. Ó Deus, que nós viemos reconhecer, ó Deus, as nossas necessidades, as nossas deficiências, e que nós viemos entender que o Senhor quer nos usar da forma que nós somos. O Senhor quer nos usar com as ferramentas que nós temos. Então, se o Senhor, Deus, quer nos usar com as ferramentas que nós temos, eis-me aqui, ó Deus. Usa-nos conforme a Tua vontade. Nos ajuda todos os dias, ó Deus. Nos ajuda, pois nós somos falhos como Pedro. Nós somos errantes como Pedro. Às vezes nós negamos com as nossas atitudes como Pedro. Mas nos ajuda. E ai de nós, Senhor, se não fosse o Teu olhar de misericórdia, se não fosse o Teu olhar de amor. O Senhor que tanto amou por nós, que quando olha para nós não nos julga, não nos condena. O Senhor nos traz para mais perto. Ó Deus, se tem alguém aqui, ó Deus, que estava distante de Ti, que ele possa se sentir mais perto de Ti, que possa se sentir abraçado pela Tua presença, pelo Teu amor. Ó Deus, como aqueles homens foram transformados por Ti, ó Deus, que nós possamos ser transformados pela Tua graça, pelo Teu amor. E que nós, esta noite, ó Deus, nós venhamos sentir o Teu abraço, que nós venhamos sentir a Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, essa semana que se inicia, ó Deus, venha ser uma semana de bênção, de paz, que nós venhamos ter domínio próprio através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que nós venhamos ter mansidão em nome de Jesus. Nos ajuda nesta caminhada. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, a palavra de Jesus. Convidar a pastora Janaína para estar finalizando. Em nome de Jesus. Quem recebeu essa palavra aí, pegou, guardou no coração, que precisa, ser mudado, que a gente precisa mudar, que a gente precisa não agir, em certas situações na vida, no dia a dia, nas circunstâncias, que a gente não seja um Pedro transformado pelo poder e a natureza do Pai, não é assim? É o que nós precisamos, Pai, muito obrigado por essa palavra que veio, o Senhor falou muito aos nossos corações. Que o Senhor continue usando o Miguel, dando a ele cada dia mais entendimento, vindo da Tua parte. Que nós possamos voltar para casa, Senhor, reflexivos sobre de quem nós temos sido, como nós temos agido diante das circunstâncias, das situações que chegam ao nosso dia a dia, das circunstâncias que acontecem lá fora. O que eu quero filtrar para a minha vida, o que eu não quero, Senhor, para a minha vida. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor possa
estar nos moldando a cada dia, que o Senhor possa estar nos capacitando para fazer a tua obra de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que o Senhor propôs e espera de cada um de nós. Obrigado, Senhor, nos leve para o nosso lar, debaixo da tua graça, da tua proteção, do teu amor, do teu cuidado. Que essa semana que vai vir, que seja uma semana cheia das bênçãos, cheia da tua glória, cheia da tua presença, cheia de vitórias. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O povo canta unido, cada coração fervendo. A presença enche a casa, é o Espírito movendo. E desde o início da obra, Deus mostrou o seu amor, usando os seus servos com coragem e fervor. Quando o céu se abre, dá pra ver o mover. É presença tão intensa que faz a alma estremecer. Desce